Olá, tudo bem? A paz do Senhor, estamos de volta, trazendo mais uma vez um resumo acerca da lição CPAD. Muito bem, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí por favor, deixe seu like também, ative o sino da notificação. Roda o vídeo. Muito bem, estamos de volta trazendo agora um resumo acerca da lição CPAD. Nesse momento, a lição de número 4, que tem por título desse segundo trimestre de 2021. O título é Dons de Poder. Está no plural, não é verdade? Dons de poder são elencados aqui pelo nosso comentarista da lição. 3 dons: fé, curar e o dom de operação de milagres ou maravilhas. Não é verdade? Muito bem. Falando em dons de poder. Esta lição que é uma repetição da lição de 2014. Estudamos sobre dons espirituais e ministeriais. Nesse trimestre todo de 2021 estamos estudando também dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então, poder que vem de Deus. Né? Muito bem, o textual desta lição de número 4 deste segundo trimestre de 2021 está em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie ou apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Muito bem. Eu já ouvi alguém dizer que o contexto deste texto aqui, que Paulo diz que a sua pregação não consiste em palavras persuasivas para querer convencer alguém acerca do poder de Deus e do Evangelho de Cristo, porque possivelmente lá em Atenas, eu ouvi alguém fazer um comentário, nunca tinha pesquisado sobre isso, que possivelmente lá em Atenas, quando ele foi discursar sobre o Deus desconhecido, quando chega lá e vê aqueles altares e um deles ao Deus desconhecido, e Paulo aproveita ali o gancho para trazer uma pregação acerca de Deus, né? Alguém diz que possivelmente ele usou algumas palavras de sabedoria humana, porque ele estava discursando ali perante filósofos, né? Então Paulo também era do mesmo tópico. Paulo também era um homem muito inteligente, instruído, um homem culto, e com certeza ele discutiu de igual para igual com os filósofos. Talvez naquele momento ele usou palavras persuasivas, ou em outros momentos da sua pregação, em outros lugares, possivelmente. Talvez também ele tenha, antes de conhecer a Cristo, ele só usava palavras persuasivas, usando a sua própria sabedoria. Por isso que agora ele diz: a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Muito bem, a verdade prática desta lição é: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Então, dons de poder são capacitações especiais em situações difíceis, em situações apropriadas, no momento oportuno para aquele momento. Esses dons de poder, como já falamos, é fé, curar e operação de maravilha ou de milagres. Muito bem, temos uma leitura bíblica em classe,
que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Depois o capítulo 9, versículo 11. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro a operação de maravilhas. E a outro a profecia. E a outro o dom de discernir os espíritos. E a outro a variedade de línguas. E a outro a interpretação de línguas, das línguas, mas um só. E o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Muito bem. O objetivo geral desta lição de número 4 do segundo trimestre de 2021 é examinar os dons de poder. Uma coisa é você ler, outra coisa é você examinar. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, não é? Muito bem, temos que examinar os dons de poder, que são esses 3 dons, não é? Muito bem, no primeiro tópico temos que definir o que significa o dom da fé. No segundo ponto temos que evidenciar biblicamente os dons de curar. E no terceiro ponto, por final, discorrer a respeito do dom de maravilhas. Muito bem. Primeiro tópico desta lição interessante, o dom da fé. Dentro desses dons de poder, primeiro está elencado aqui o dom da fé, um dos 3 dons nesta classificação de dons da fé, dons de poder. Muito bem. O dom da fé, o que significa? Na Epístola aos Hebreus, a gente já sabe, no capítulo 11, está definido o que é fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, o dom da fé é diferente, não significa esta fé que está no capítulo 11 do livro aos Hebreus, né? Que fala sobre os heróis da fé. Não é esta fé. O dom da fé não é esta fé que está aqui no capítulo 11 aos Hebreus. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Também este dom da fé não é a fé salvífica. O que é a fé salvífica? É aquela fé que está lá no livro de Romanos, capítulo 10 e o versículo 17, quando diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir pela palavra de Deus. Muito bem, esta não é a fé salvífica, quando a pessoa ouve o Evangelho, crê no que está sendo pregado e se entrega para Jesus. Não é a fé para a salvação, também não é a fé como firme fundamento, né? Muito bem. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas que transcendem a vida natural. Então é uma capacitação especial. O que significa este dom da fé? Vamos ver um exemplo bíblico do dom da fé. Segundo o autor, ele colocou aqui como exemplo capítulo 14, versículos 13 e 14 do livro do Êxodo, onde está escrito, que o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes do fato acontecer. Essa é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. Outro exemplo do dom da fé, biblicamente falando, é quando os discípulos, em nome de Jesus, no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, eles exercitam este dom da fé. Porque para pegar o homem pela mão, o coxo, e dizer: levanta, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda.
Então, a fé, o dom da fé, né? Eles fizeram isso porque eles tinham fé que ia acontecer, né? O dom da fé se manifestou naquele momento para o nome de Deus ser glorificado através daquela grande obra, né? Aquela cura que aconteceu, né? Um homem que nunca andou e passou a andar pode também ser classificado como um exercício do dom da fé naquele momento, na Porta Formosa. A síntese desse primeiro tópico: o Espírito Santo concede ao crente o dom da fé para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da igreja, sempre visando a edificação da igreja e nunca para o bem pessoal de ninguém. Ainda sobre este dom da fé, não se trata da fé para a salvação, como já falamos, mas de uma fé sobrenatural, especial, comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente a crer em Deus para a realização de coisas extraordinárias e milagrosas. É a fé que remove montanhas, não é verdade? E que frequentemente opera em conjunto com outras manifestações do Espírito, tais como as curas e milagres. Muito bem, este é o dom da fé. Mas nesta classificação de dons de poder, além do dom da fé, o autor vai elencar aqui, no segundo ponto da lição, o dom de curar. O que são os dons de curar? Observe que o dom da fé está no singular. É o dom da fé. Mas o dom de curar não é o dom de curar. São os dons de curar. Dons de curar. Por quê? Porque existe uma variedade, né? Existe uma variedade de manifestações do dom de curas. Sua concessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde ao seu povo. Assim como há uma variedade de doenças, não é verdade? Para cada doença, para cada obra realizada pelo esse dom da cura, existe também uma doença específica, um momento específico. Então, são os dons de curar. São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Observe que tem muitos tipos de enfermidade, por isso a expressão no plural. Dons de curar. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade soberana, né? Na sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso, também conhecido como Jeová Rafá, muito interessante, o Senhor que sara. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 26, onde está escrito que o Senhor promete e diz: se vocês andarem direito, obedecerem os meus estatutos e guardarem os meus mandamentos, eu não deixarei as enfermidades que hão de sobrevir sobre os egípcios. Essas enfermidades não vão pegar em vocês. Mas havia ali, né, uma questão de que tinha algo que tinha que ser feito. A obediência, não é verdade? Mas você sabe o que já aconteceu. De lá para cá, muitas desobediências aconteceram e acontecem. E as enfermidades são de ordem espiritual, maligna. E nem todo mundo que está doente está enfermo. Nem todo mundo que pegou uma doença, ele está em pecado. Já estudamos em lições passadas, né? Mas às vezes é consequência do pecado. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o evangelho ser anunciado com uma mensagem poderosa ao não crente. Imagina esse dom de curar se manifestar. Já estive em uma cruzada, né?
e o pastor orou para as pessoas serem libertas. Tinha gente que vomitava o mal. Eu já vi em alguns vídeos, eu não tenho como atestar a veracidade, mas já vi em alguns vídeos pessoas serem curadas na ministração da palavra e levantarem da cadeira de roda. Muito bem. Anunciar o Evangelho, a mensagem do Evangelho com poder, para que os não crentes reconheçam o poder de Deus, que outrora não tinham fé, mas que agora passou a crer no Evangelho, arrependendo-se do seu pecado. Segundo ponto deste segundo tópico, a redenção e as curas. Muito interessante. O crente ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. É o que está escrito no capítulo 8, versículo 23 do livro aos Romanos. Porque o crente ainda espera a redenção do seu próprio corpo. Vamos ler este versículo aqui em Romanos para embasar 8 e 26. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir, mas não é este versículo. Vamos ler o versículo certo. 23, eu estava lendo 23, 26. Não só ela, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui está sendo falado de que a natureza geme com dores de parto. Aí Paulo vai dizer, não só a natureza, mas nós também. Porque estamos neste tabernáculo de carne, estamos sujeitos às enfermidades no nosso corpo. Todo ser humano é sujeito à enfermidade, mas estamos aguardando a redenção do nosso corpo. O que quer dizer isso? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, a trombeta de Deus, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nas nuvens, ponto ou vírgula, com o corpo da redenção, com um novo corpo. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versos 53 e 54. Pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aguardando a redenção do nosso corpo físico, deste tabernáculo de carne que é vulnerável às enfermidades e ao sofrimento, ao envelhecimento, se acaba. Muito bem. Há necessidade desses dons. Será que há uma necessidade desses dons nos dias atuais? Num mundo em que quem tem diploma, e que é médico, nada contra a medicina, nada contra estudar, mas às vezes se acham super ser humano, No mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente e o ser humano pensa que pode superar Deus. É verdade, isso acontece. Se estuda tanto, aí agora Deus confunde a medicina. A pandemia já está durando mais de 1 ano e meio. E os letrados, os experientes, os sábios, os inteligentes, os entendidos, alguns que querem ser maior que Deus, alguns que repudiam a Bíblia Sagrada,
alguns que acreditam na sua própria sabedoria humana e não dão glória a Deus. Existem médicos que dão glória a Deus, como também existem outros que se acham maior que Deus e ainda têm a prepotência de dizer que Deus não existe. Ele só existe porque Deus é pré-existente. Entendeu? Muito bem. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sua realidade, né? De um Deus todo-poderoso que, em misericórdia e amor, concede sabedoria aos homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina visando o bem-estar de todos. Muito bem. É isso que a humanidade tem que reconhecer. Terceiro ponto, já indo para o final, o dom de operação de maravilhas ou de milagres. Falando sobre este dom, vamos dar uma encerrada neste dom de curar. Estes dons são concedidos à igreja para a restauração da saúde física por meios divinos e sobrenaturais. O plural dons de curar indica curas, muitas curas, diferentes enfermidades e sugere que cada ato de cura vem de um dom especial de Deus. Os dons de curas não são concedidos a todos os membros do corpo de Cristo. Todavia, todos eles podem orar pelos enfermos. Havendo fé, os enfermos serão curados. Nem todo mundo vai ter ou vai manifestar o dom, né? Falando de dom de operação de milagres ou maravilhas, trata-se de atos sobrenaturais de poder que intervêm nas leis da natureza. Incluem atos divinos em que se manifesta o reino de Deus contra Satanás e os espíritos malignos também, né? Então, é uma intervenção naquilo que é natural ou também na natureza. Operação de maravilhas. Podemos elencar aqui uma lista. O Senhor Jesus, no Novo Testamento, ele anda por cima das águas. Ele fala com o vento. Ele fala com o mar. Que homem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Que homem é esse que andou sobre o mar? E só tem uma pessoa na Bíblia, além dele, que andou sobre o mar, porque estava com ele, né? É Pedro. Muito bem. Você vai ver que Jesus, o seu poder é tremendo, ele controla a natureza. Isto é uma operação de maravilha. Também, quando Moisés foi falar com Faraó no Velho Testamento, é outra operação de maravilha, né? Não é o dom propriamente dito no Velho Testamento, mas podemos tomar como exemplo, porque Deus é no Êxodo e Deus é no Novo Testamento. Simples assim, né? Lá, Moisés e Arão, né, lançam a vara e a vara se torna em serpente. Os magos vêm e fazem a mesma coisa, só que a serpente, que era da parte de Moisés e Arão, engoliu a serpente dos mágicos, dos bruxos, porque onde está o poder de Deus, né, ele destrói o mal, né? Muito bem. Deus é glorificado. Você vai ver que nesta operação de maravilhas, o dom de operação de maravilhas, este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas. Exemplos bíblicos, vamos ver. Aí tem um monte de exemplos de operação de maravilha. Lázaro, há 4 dias morto, Jesus chega e ressuscita. O filho da viúva de Naim,
Aí você vai ver também a filha de Jairo. O nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para Ele nada é impossível. Operação de milagre, operação de maravilha, também é ressurreição. Isto é um grande milagre, né? Trazer a voltar alguém que já morreu, dar a vida novamente. Só conheço um, e este é Jesus, aquele que também concede este dom para a sua igreja. E a operação de maravilha, você vai ver também, muito interessante, no capítulo 9 do livro do Evangelho segundo escreveu João, acerca de Jesus. João, capítulo de número 9, Evangelho de João, ou que ele escreveu acerca de Jesus. A cura de um cego de nascença. Muito bem. Alguém pergunta se foi ele que pecou ou seus pais pecaram para que ele nascesse cego. Jesus diz, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, né? E neste fato aqui no capítulo 9 do livro do Evangelho segundo escreveu João, é tão interessante que foi uma operação de maravilha. Porque a operação de maravilha é isso. Não tem um órgão, bate a chapa, o médico diz, olha, não tem um órgão, tirei o órgão. De repente, você ora, busca a Deus e Deus restabelece, o órgão nasce novamente. Isto é a operação de maravilha. A história e alguns homens profundos da Bíblia falam que este cego de nascença não é igual a Bartimeu. No capítulo 10 do livro de Marcos, 46. Bartimeu, ele não nasceu cego, né? Por isso que não é cego de nascença. Mas este cego do capítulo 9 do livro de João, ele nasceu cego. E outra coisa, segundo os grandes homens estudiosos, eles dizem que ele nasceu sem um globo ocular. Por isso que é classificado como operação de maravilha. E a Bíblia diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Era Jesus que estava na criação lá no Gênesis. Façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. Ora, Jesus sabia, Jesus estava lá. O homem foi feito de quê? Do barro, do pó da terra, do barro. Ora, se o homem não tinha o globo ocular, Jesus cospe no chão, faz lodo e coloca nos olhos dele, é para que se criasse ali o globo ocular. O homem veio do barro, Jesus usou o barro para fazer esta operação de milagre e de maravilha. O homem foi, lavou-se no tanque e voltou vendo. Por quê? Porque Jesus sabe do que eu e você foi feito. Por isso que ele cospe no chão. Alguém diz, que nojeira, não. Ele estava na criação. O homem foi feito do barro. Ele disse, pronto, eu vou usar o barro. Este homem não tem o globo ocular. Eu vou usar o barro para fazer o olho deste homem. Que coisa gloriosa. Eu acredito nisso. Muito interessante. Ponto 3 do terceiro tópico desta lição. Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilha. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Pergunta interessante. A palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. Tiago, capítulo 5, versículo 14. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. 5,16 de Tiago. E independentemente de se ter o dom ou não, Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Marcos 16 e 18. Jesus diz, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja. Aí que está a grande questão. Deus usar alguém para manifestar este dom da cura,
esta pessoa, se não tiver estrutura, pode ficar elevado. Porém, no momento que ele for colocar a mão para mostrar que tem o dom, não acontece. Muito bem. Principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que porque aconteceu o milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres, porque não vem de mim. Eu gosto muito de uma expressão que foi usada por José, quando o rei pediu para ele interpretar o sonho das vacas magras e as vacas gordas. E o rei ficou sabendo, o faraó ficou sabendo que José podia interpretar sonho, possivelmente por causa do padeiro e do copeiro. E quando José chega diante do faraó, ele diz: não está em mim. Isso é muito lindo. Se todos nós tivéssemos esta consciência de que não está em mim, que não está em ti, é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Muito bem, a síntese deste terceiro tópico: o cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Que Jesus tenha misericórdia de cada um de nós. Não se esqueça, que expressão linda que José usou: não está em mim. Se prega, se canta, se tem o dom, se manifesta o dom, é tudo para a honra e para a glória do nome poderoso de Jesus. Muito bem, este dom de curar, esses dons de curar são concedidos à igreja de Jesus. Se você é a igreja, Paulo disse: buscar os melhores dons. Então busque os dons do Senhor, do Espírito Santo, para ser usado para a glória dele. Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém.